Então a aula de hoje é sobre divisores. Aqui eu estou na página 102. E diz o seguinte, olha, a definição. Um número será divisor de outro quando este número dividir o outro número de forma exata, ou seja, sem deixar restos. Quem seria esse número? Poderia ser qualquer número. Então, um número qualquer, diga aí um número qualquer, para a gente tentar entender aqui essa definição. 15. Ele vai ser divisor de outro quando este número dividir o outro. Então, esse 15 ele vai dividir um outro para poder ser divisor. Esse 15 só será divisor se ele conseguir dividir um outro número de forma exata, sem deixar restos. Então, quem poderia ser? Não, esse 15 ele vai dividir. Ele vai dividir. E dividir é diferente de ser divisível, tá? Esse 15 vai dividir, ele vai repartir um número maior, tá? O divisor é sempre menor ou igual. O divisor é sempre menor ou igual, tá? 30, muito bem. Então, 15 ele pode dividir 30. Ele divide 30. Se 15 divide 30, então 15 é o quê? Hein? É divisor, muito bem. Se, olha, veja só. 15 divide 30. Aí o que diz aqui, ó, se um número será divisor de outro quando este número dividir o outro. Quem é o outro? 30. De forma exata. Então ele é divisor. Se acontecer isso, sempre que acontecer isso, então o número que consegue dividir o outro será divisor, tá? Ou seja, eu me atrapalhei um pouquinho aqui. No caso, ó, veja só, 15 não conseguiu dividir o 30, não foi? Então, 15 é um dos divisores de 30. Eu pensei que eu tinha me atrapalhado, mas já acabei percebendo que não tinha me atrapalhado. Ainda bem que eu não me atrapalhei. Certo? Então, 15 é um dos divisores de 30. Tá ok? Deu para entender essa primeira parte? Só isso aqui que eu mostrei. Quando um número dividir outro, este é divisor. Tá? Vamos continuar aqui. Olha só. A gente poderia analisar isso aqui, ó. Quantas vezes o 2 cabe dentro de 36? Quantas vezes, se vocês estiverem acompanhando o livro, vão conseguir entender, né? Vão conseguir ler na página 102. Quantas vezes o 2 cabe dentro de 36? Cabe em 36. Quantas vezes o 2 cabe em 36? Eu consigo formar quantos grupos? É a mesma pergunta, tá? 18. Então significa que 2 é o quê? De 36. É divisor. Por quê? O 2 consegue dividir o 2 consegue dividir o 36. Encontrei isso no YouTube. Quando o 2 divide o 36, ele divide o 36 em quantas partes? Em quantos grupos? 18. 18, muito bem. Então significa que o 2 é um dos divisores de 36. Por quê? Que 2 é um dos divisores de 36, pessoal?
Porque o 2 consegue dividir de forma exata, tá bom? Vamos colocar essa palavra exata também, tá bom, pessoal? Até agora, alguma dúvida? 2 divide 36. Se 2 divide 36, então 2 é divisor. 2 é divisor. Eu posso também afirmar, pessoal, para a gente relembrar múltiplos. Eu posso afirmar que 30... Epa, eu coloquei 30 aqui, mas é 36. O que, Pedro Henrique? Não, o 2 é divisor de 36 porque o 2 consegue dividir o 36. Não, pode ser divisor de outro número. O 2 divide quem mais? Quem é que o 2 consegue dividir? Não, 4. Então 2 é divisor de quem? De 4 também. De 10. Ok? De 40. De 20. Então isso aí acredito que vocês já entenderam bem, não foi? Se o 2 é... Isso, porque quando a gente estiver estudando os critérios de divisibilidade, um número será divisível por 2 se for par, tá? Isso é uma das regras. Isso. E fica mais fácil e prático para vocês se conhecerem os critérios de divisibilidade. Aí fica mais fácil para vocês dividirem. Que, dependendo do número, vocês não sabem se aquele será divisível ou não. Mas se um desses números for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 11, aí existe um critério para cada um, tá? A gente vai ver depois. Próxima semana, tá bom? Até o momento, entendidos? Olha, se eu posso afirmar que o 2 é divisor de 36, eu posso afirmar também que o 36 é múltiplo de 2. Olha só que interessante. Eu posso afirmar que o 2 é divisor de 36. Por quê? Porque o 2 divide 36. Eu posso afirmar que 36 é múltiplo de 2. Por quê? Porque 36 é divisível por 2. Olha só. Certo? Ótimo, ótimo, muito bom. Agora, como é que a gente representa o grupo dos divisores? Vou apagar isso aqui para a gente colocar outros. Se fosse múltiplos, a gente ia colocar IM, não era? Colocar o número entre parênteses, não era? Abrir uma chave e aí colocar. Qual é o menor múltiplo de um número? Menor. Sabem? Aí eu pergunto. O 1 é divisível por 6? O 6 consegue dividir 1? Então não. Peraí, deixa eu raciocinar agora se eu disse da forma correta. Eu falei que 6 divide... Isso, o 6 divide 1. O 6 consegue dividir 1? Aí vocês falaram não, né? É a mesma coisa de eu dizer se o 1 divide 1. Ou se o 6 divide 1. Olha, é melhor escrevendo aqui, ó. Aí fica mais fácil. Aí. O número 6 consegue dividir 1? O número 1 é divisível por 6?
Então, o 1 não é múltiplo. O 1 só seria múltiplo se ele fosse divisível por 6, tá? Mas aqui aí, eu poderia colocar o 0. E o 0? O 0 é divisível por 6? Só será divisível se a divisão for exata, né? Vamos ver. 0 dividido por 6. 0. 0. 0. Não vai dizer que é 6, né? Porque você não tem um nada para distribuir para 6 pessoas. Vai ser nada para cada, não é? Concordam? Só, só não pode, só não pode dizer que é 6, né? Porque eu não tenho nada para dar a vocês. Como é que eu posso dizer que eu vou dar 6 a vocês? Cada um? Não. É nada. Isso. Já os divisores a gente escreve dessa forma, olha. Divisores de 36. Foi a dúvida de quem foi mesmo a dúvida? Deixa eu voltar aqui. É isso aqui, né? Você não entendeu? Eu falei que 2 é divisor de 36. Por quê? Porque o 2 divide 36. Eu também falei que 36 é múltiplo de 2. Por quê? Porque 36 é divisível por 2. Vamos ver aqui por quê. Olha, eu falei que 2 é um dos divisores de 36. Eu vou colocar aqui os múltiplos para que você entenda também. Agora eu vou colocar os múltiplos de 2. Eu não falei que 36 é um dos múltiplos de 2? Pedro. Acho que foi Pedro, não foi? Pronto. Se eu começar a somar 2 em 2, aí 4, 6, 8, 10. Deixa eu adiantar aqui. 20, 30. Que eu posso fazer isso? Aí 32, 34, 36. Olha só. Foi o que eu tinha falado, não é? 36 é um dos múltiplos de 2? Porque 36 está no conjunto dos múltiplos de 2. Tá? É isso. Se eu começar a somar 2 em 2, eu vou chegar a 36 em algum momento. Por isso que 36 é múltiplo de 2. Aí eu disse o contrário também, que 2 é divisor de 36. Por quê? Se eu pegar 36 e dividir por 2, a divisão vai ser exata. Ok? A divisão vai ser exata. Então, é por essas afirmações que eu posso dizer que 36 é múltiplo de 2, pois 36 é divisível por 2, ou seja, quando eu dividir 36 por 2, a divisão vai ser exata. Eu posso também afirmar que 2 é divisor por 36, pois 2 divide 36 de forma exata. A gente viu aqui. Ok? Só que o menor múltiplo de um número é 1. Tá? O menor divisor, falei o contrário, né? Falei errado. O menor divisor de um número é 1. O menor múltiplo de um número é 0. Consegue identificar isso aqui? Essas duas afirmações? Qual é o menor múltiplo de um número, pessoal? Menor. Qual é o menor divisor de um número? Eu consigo identificar o maior divisor, o maior múltiplo de um número? Eu consigo identificar? Eu consigo achar o maior múltiplo? Eu consigo identificar o maior divisor de um número? Agora eu peguei de vocês. Não. É o contrário.
os divisores, eles são finitos. Nem todo número consegue dividir 36. Nem todo. Se eu pegar 48, o 48 consegue dividir o 36? Por quê? Me dê um motivo. Maior. Como é que eu vou conseguir dividir? Eu vou pegar um número maior e conseguir dividir um número maior. Menor, quer dizer. Isso aqui, ó. Imagine que esse pincel aqui e essa régua. Como é que essa régua vai conseguir dividir esse pincel se esse é maior? Não consigo. É a mesma coisa de dizer, quantas réguas cabe dentro desse pincel? Posso? Quantas réguas eu consigo? Nenhuma, é por isso. Agora, se fosse o contrário, quantos pincéis cabem dentro dessa régua? Aí vamos fazer aqui, né? Dá pra fazer. Uma, duas, cabe duas e sobra um pouquinho, aí. Sobra um pouquinho. Mas se a gente pegar aqui do início, ó, uma, e vou pegar assim que é melhor fazer. Uma, duas, só cabe duas. Já ao contrário, não posso. Quantas réguas cabe dentro desse pincel? Não posso. Ok? Deu para entender com essa explicação? Por que que o 48 não? Então, qual seria o maior divisor de um número? Ele mesmo, muito bem. O maior divisor de 36 é ele mesmo. Então, o maior divisor de 36 é ele mesmo. Aí eu vou deixar outra afirmação aqui para vocês, que é importante. Um número terá pelo menos dois divisores. Quais são esses? Quais são eles? Consegue, sabe, identificar também? Um número terá pelo menos dois divisores. Quais são eles? Um número terá pelo menos dois divisores. Quais são esses dois? E quais são o menor e o maior? O zero é divisor? Um e ele mesmo. Muito bem, Marina. Um e ele mesmo. Então, isso aqui vocês precisam saber e de cor, tá? Porque vão ajudar vocês quando eu estiver mostrando os números primos, tá bom? Os números primos. Tá? Existem números primos e depois eu vou mostrar os compostos também. Assim como os critérios de divisibilidade MMC e MDC, tá? Ó, vamos concluir aqui. Existe mais do que 1 e 36? Existe mais existe mais de números que conseguem dividir o 36 aqui? Fazer o quê? Ao próximo ano eu não vou não, tá? Felizmente. Vai ser outro professor. E aí, pessoal, existe mais algum número que consegue dividir o 36? Aqui. Eu já sei que 1 e 36 são. Diga. Certeza, todos esses.
Nem todos, né? Olha, serão divisores como? Qual é a condição para um número ser divisor de outro? Qual é a condição? Ah? Sim, qual é a condição para um número que a divisão dê exata? Ok? Aí deixa eu fazer o seguinte. 14 é divisor de 36? E aí? Por quê? A divisão não é exata, né? Se eu dividir aqui, 36 por 14, aqui vai dar 2, sobra 8. Então nem todos, é alguns. O 2, por quê? Porque o 2 é que divide 36 de forma exata. O 3 é? Sim, porque se eu pegar 36 dividir por... Olha, eu vou pegar o seguinte, 36 dividido por 2 dá 18, né? Então, 18 também é divisor de 36. Por quê? Se eu pegar 36 e dividir por 18, dá 2. Então, vou colocar aqui 18 aí. Aí, 36 dividido por 3. É quanto? 12. E, opa, então 12 também é divisor de 36. Por quê? Porque se eu pegar 36 dividido por 12, dá 3. Ah, vou pegar aqui, tentar o 4. 36 dividido por 4. Dá quanto? Dá 9, né? 9, 18, 27, 36, não é? Opa, então 4 é divisor de 36 e 9 também. 5 é divisor de 36. 6. 6 é? Opa, então 6. 7 é? 8. Se eu pegar 36 dividido por 8, será que vai ser exato? Vamos ver aqui. Vai pegar 8 mais 8, 16, né? Mais 8, 24. Mais 8, 32. Então vai ser quantos? Vai ser 4, sobrar 4, né? Então não é. A gente já sabe que o 9 é. Depois o 12, né? Porque o 10 não é, pessoal. Vai sobrar. Pega 12. Depois 18 e 36. Então quantos divisores o 36 tem? Quantos números conseguem dividir o 36? Quais são eles? E quantos são? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 divisores conseguem. 9 números conseguem dividir 36. Quais são eles? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Apenas esses, exclusivamente, conseguem dividir o 36, tá bom? Deu para entender? Ótimo, na próxima aula a gente continua, porque o horário já bateu. Muitíssimo obrigado pela presença de todos, tá, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Bom fim de semana para vocês. Semana que vem a última virtual, né? Depois presencial.